Esses dias eu tava conversando com a minha irmã, ela tem 10 anos, ela adora ler. E ela tava me contando sobre um livro que eles leram em conjunto na escola, que eu nunca vou lembrar o nome, porque a minha memória é horrível, mas a historinha dizia, falava sobre, se eu não me engano, o nome da personagem é Marina, que era uma menina muito desobediente, que desobedecia os pais e fazia tudo que eles falavam para ela não fazer. E aí a moral da história é que ser desobediente é muito ruim. E aí a minha irmã me contou sobre a experiência que eles tiveram lendo esse livro, e isso me acendeu diversos pensamentos sobre o que estamos ensinando para as nossas crianças. Pelo menos para as crianças do meu círculo social e da minha bolha, né? Meu círculo social, a minha irmã estuda numa escola pública de Votorantim. Estamos ensinando a submissão cega? Estamos ensinando essas pessoas a calarem e obedecerem, ao invés de ensinarmos inteligência emocional, liderança, capacidade de pensamento crítico? Eu sei, ela só me falou sobre uma historinha do livro que eles leram, mas isso me fez pensar tantos pensamentos. Mas antes de falar disso, deixa eu me apresentar. Eu sou Ivana Santana, caso você ainda não saiba, mas você pode me chamar de Ive, pra gente ficar mais íntimas. Eu sou jornalista, redatora publicitária e criadora do projeto A Mulher que Fala Demais, um espaço no qual eu posto conteúdos de comunicação lá no Instagram, TikTok, Medium e YouTube. E aqui neste podcast eu decidi trazer algumas reflexões sobre as coisas da vida. Faz de conta que a gente é amiga, e eu sou aquela que manda áudio longo no WhatsApp, filosofando sobre os temas do cotidiano que eu acho que valem a reflexão. E hoje, no meu áudio longo, eu vou falar sobre submissão e educação. Vamos lá, deixa eu contar com mais detalhes essa história da minha irmã. Como eu acabei de dizer, a minha irmã tem 10 anos e estuda numa escola pública de Votorantim. Ela adora ler, ela ama ler. Nos últimos aniversários dela eu dei coleções de livros, essa menina ficou encantada. Ela veio me pedir livros para comprar, eu acho isso incrível. E pouco incentivado, mas aí é tema para um outro episódio. Ou não, acho que eu posso voltar nisso daqui a pouco. Mas enfim, e aí ela tava me contando, ela tava em casa, a gente não mora juntas, né? E aí ela veio em casa, a gente tava conversando, e ela me contou que eles leram um livro da Marina, que é uma menina muito desobediente. Por exemplo, a mãe dela falava que ela não podia comer doce, ela ia lá e comia doce. A mãe dela falava pra ela fazer alguma coisa, ela ia lá e fazia o contrário. E aí ela me contou sobre toda a historinha e que no fim a Marina se ferra por não ter obedecido a mãe dela, por não ter sido obediente. E aí eu perguntei pra minha irmã o que ela achou dessa historinha. Porque enquanto ela me contava, alguns pensamentos passaram pela minha cabeça. E a minha irmã falou que achou a história certa, que desobedecer é ruim. E eu, que sou uma pessoa meio rebelde, muito questionadora, tentei abrir um diálogo com a minha irmã e tentei explicar para ela, não sei se fui muito bem sucedida, né? Porque talvez a repetição se faça necessária nesse tipo de situação. Mas eu tentei levantar a questão com a minha irmã de que nem sempre obedecer é bom. Não tô falando que você tenha que ser desobediente com a sua mãe, não foi isso que eu quis dizer. Você tem sim que obedecer e respeitar os mais velhos, principalmente sua mãe, seu pai, seus professores, enfim. Se você é uma criança que está ouvindo isso, primeiro não devia estar ouvindo isso, porque meu podcast não é para criança, eu falo umas coisas feias aqui, mas... Enfim, não tô querendo dizer que as crianças têm que ser desobedientes, não é isso. Mas toda essa questão da obediência cega e sem pensamento crítico e sem espaço para questionamentos me incomoda profundamente. E no mesmo dia que a minha irmã conversou comigo sobre isso, eu tive um exemplo perfeito para mostrar para ela que nem sempre obedecer cegamente um adulto, né, quando você é uma criança, é uma coisa positiva. Nesse mesmo dia, um pouco mais tarde, a gente assistiu... Não, mentira, foi antes, um dia antes. A minha irmã, ela dormiu em casa e ela me falou dessa historinha do livro de manhã depois que a gente acordou. E aí, antes da gente ir dormir, a gente tinha assistido Harry Potter e a Câmara Secreta. Minha irmã está nessa fase obcecada por Harry Potter. Eu tenho vários problemas relacionados à autora J.K. Rowling, enfim, né? Se você não vive numa bolha, você deve saber do que eu tô dizendo. Não apoio nada do que essa mulher tem falado, dito, feito, enfim. Mas eu não posso negar que eu fui uma criança que cresceu lendo e assistindo Harry Potter.
E eu não me vejo num papel de negar pra minha irmã quando ela vem na minha casa e me pede pra assistir o filme. Ela vai ter acesso de qualquer forma. Então, que assista aqui comigo e que se o assunto surgir eu possa conscientizá-la sobre como a autora tem umas falas problemáticas. Mas enfim, não é o ponto desse podcast. A gente tinha assistido Harry Potter e a Câmara Secreta. Se você conhece o filme, você talvez já saiba do que eu vou falar. Se você ainda não conhece, um breve contexto. Nesse filme temos um professor de defesas contra as artes das trevas chamado Gilderoy Lockhart, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. E ele meio que é um impostor, que não sabe o que tá fazendo, que ele tomava crédito como se ele tivesse feito coisas que outros bruxos faziam, e ele era um falastrão. E aí, em determinado momento, desculpa, talvez seja um spoiler se você ainda não assistiu, mas o filme já tem o quê? 20 anos, então vamos lá. E aí, em determinado momento, esse professor vai entrar na Câmara Secreta junto com os personagens do Harry e do Rony. E esse professor começa a dar umas ordens, tipo, faz isso, faz aquilo, e começa a perguntar coisas tipo, o que a gente faz agora? Eu acho que ele faz essa pergunta antes deles pularem. E quando ele fez essa pergunta, mas o que a gente faz agora? O professor perguntou para os alunos que, nesse momento da saga, tinham 12 anos, né? O professor perguntou para eles o que a gente faz agora, algo nesse sentido. A minha irmã berrou no sofá. Você é o adulto, você que tem que saber. A minha irmã berrou no sofá quando o professor perguntou para os alunos o que eles deveriam fazer. Eu me senti, assim, na obrigação de pausar. Isso a gente assistindo antes dela me contar da historinha, tá? Mas eu me senti na obrigação de pausar e falar pra ela, então, meu anjo, nem sempre os adultos sabem o que estão fazendo. Descobri isso aí recentemente. Não é como se você fizesse 18 anos, descesse uma fada do céu e falasse, parabéns, você é adulto, toma todo esse conhecimento e sabedoria. Agora você sabe muito bem o que você está fazendo. Não é assim, e aí eu tive que contar pra minha irmã que não é assim, e que às vezes os adultos não sabem o que estão fazendo, e que a gente tem que, às vezes avaliar a situação mesmo sendo uma pessoa mais nova ou uma pessoa mais inexperiente frente àquela outra pessoa. E aí beleza, passou, assistimos o filme. E aí no outro dia ela me contou essa história da Marina, a menina desobediente, que sempre desobedecia a mãe e se ferrou por ser desobediente. E aí eu usei esse exemplo pra minha irmã. Eu falei pra ela, lembra quando a gente estava assistindo Harry Potter e o professor era mentiroso? Ele mentia que ele era bom, mas na verdade ele não sabia o que ele estava fazendo e ele estava dando ordens ali pro Harry e pro Rony que eram até prejudiciais. Então, às vezes um adulto te fala para fazer coisas que não são positivas. Eu não tô falando que você tenha que desobedecer a sua mãe e os seus professores, não é isso. Mas a gente tem sim que se questionar e perguntar. Não é porque você é uma criança que você não sabe de nada e não é porque aquela pessoa é uma adulta que ela sabe de tudo. A gente tem sim que questionar quando algo parece esquisito. Enfim, tentei trazer esse pensamento para minha irmã. E aí eu fiquei dias pensando sobre isso, sobre como a nossa educação, principalmente em escolas públicas, principalmente para crianças de classes sociais mais pobres, como a nossa educação traz essa ideia de submissão, né? De aprender a obedecer e não aprender a questionar. E isso me incomoda profundamente. Porque meu maior papel nessa vida, a cada dia, eu tenho mais certeza disso, que é ajudar as pessoas a terem mais pensamento crítico. Veja, você não precisa concordar com tudo que eu falo nesse podcast, por exemplo. É até bom que você não concorde. Eu quero que quando eu posto um conteúdo, principalmente de comunicação, que eu ensino lá nas redes sociais, as pessoas me questionem, me tragam pontos de vistas diferentes, porque eu acho que esses debates fazem a gente crescer. Eu tô dando aula agora, né? Comecei a dar algumas aulas aos sábados num projeto bem bacana aqui de Votorantim. E eu tô dando aula sobre produção de conteúdos para as redes sociais para um público aí de 16 a 24 anos. E aí eu tava falando na primeira aula para uma das minhas turmas, né? Eu tenho mais de uma turma. Eu tava falando para uma das turmas que para postar no Instagram, o formato ideal é o formato vertical, para você não fazer aquele post quadradinho e nem o post horizontal. E eu tava explicando as vantagens de você fazer o formato vertical. Se você quer saber as vantagens, você me pede para eu te dar o curso. Não, brincadeira. Mas enfim, existem algumas vantagens nesse formato, tipo, você não compete atenção
com outros posts, porque você preenche mais a tela do seu usuário. O próprio Instagram tá mudando o algoritmo para o feed ficar agora nesse formato comprido em vez do formato quadrado. Enfim, eu tava falando sobre isso. E eu falando, pelo amor de Deus, façam post vertical, não façam post quadrado e nem post horizontal. E falando, batendo muito nessa tecla na aula. E uma menina levantou a mão e perguntou, mas não tem exceção? Mas se de repente eu tô postando um conteúdo nesse formato X ou Y, não faz sentido que eu poste no formato horizontal? E naquele contexto que ela trouxe, sim, fazia sentido. E eu falei pra ela, você está completamente correta, existem exceções. Eu sou uma grande fã de que para toda regra existe uma exceção e às vezes mais de uma. E foi ótimo ela trazer isso para a sala de aula, porque eu mesma percebi como eu estava tratando aquilo como uma verdade absoluta quando não é. É uma boa prática, tem fundamento. Mas você pode sim fazer uma escolha consciente de ir para um outro lado. E eu achei incrível que ela tenha me questionado, e é exatamente esse o ambiente que eu quero proporcionar em sala de aula para os meus alunos. Um ambiente crítico, de pensamento crítico. Não é para simplesmente aceitar tudo que eu estou falando e levar como verdade absoluta. Se você tem outro ponto de vista, uma outra visão, uma outra experiência, traga, vamos debater. E eu acho que as salas de aula deveriam incentivar isso, e não um pensamento de submissão, que infelizmente quando a gente fala de professores, né, quando a gente fala de sala de aula em diversos níveis, de crianças a faculdades, a gente tem essa síndrome do pequeno poder que muitos professores têm, não digo todos, tive inclusive professores e professoras maravilhosas e vejo cada vez mais um movimento nesse sentido positivo. Mas, infelizmente, ainda existem muitos professores que têm essa síndrome do pequeno poder, de eu sei de tudo, eu falo e você obedece. E isso acaba colocando para as nossas crianças. Eu falo crianças porque é quando a gente tá nesse momento mais vulnerável e formando o nosso caráter, né? Mas isso pode se aplicar também para adolescentes ou adultos aí em salas de aula de diversos tipos de conteúdo sendo ensinados. Mas quando a gente ensina essa coisa da submissão absoluta, eu enxergo que a gente perde muito como sociedade, que a gente perde muito como indivíduo quando a gente ensina uma pessoa a obedecer cegamente e não questionar. Ah, desobedecer é uma coisa péssima, você tem que ser um robozinho que sempre obedece. Eu vi esses dias, não fui atrás para checar se essa informação é correta, preciso até checar, mas eu vi alguém falando que robô significa escravo. Eu não sei se é isso, tá? Não tenho certeza se eu estou disseminando uma fake news, mas eu ouvi alguém falando isso outro dia. E essa pessoa trazia justamente essa fala nesse sentido de a gente tem uma educação muito massiva, claro, não 100%, mas muito grande, que ensina as pessoas a serem robozinhos, a obedecerem, a se comportarem. E aí, quando ela me fala que robô é sinônimo de escravo, tem essa etimologia na palavra, não pesquisei, mas quando ela trouxe esse pensamento, me deu certa agonia, sabe? Certo, tipo, o que a gente tá ensinando para as pessoas. E aí tem um livro que eu terminei de ler recentemente. Tô pra fazer um episódio só de livros, talvez seja o próximo episódio aí que eu vou trazer pra vocês. Porque eu tô no clube do livro, sabe? Eu tô lendo, tô no 5º livro que eu tô lendo esse ano, gente. Ai, que orgulho de mim, mas enfim. O último livro que eu terminei de ler chama, em português, fora de série, Outliers, do Malcolm Gladwell. Ótimo livro, recomendo demais a leitura. Ele investiga porque algumas pessoas têm sucesso e outras não, por diversas variáveis, com diversas fontes interessantíssimas. E aí tem um trecho desse livro que ele fala sobre a socióloga Annette Leroux, acho que é assim que fala, da Universidade de Maryland. Essa socióloga, anos atrás, segundo o livro, realizou um estudo fascinante sobre um grupo de alunos da 3ª série. Isso acredito que nos Estados Unidos, mas acredito que sejam pessoas ali em torno de 9, 10 anos de idade. Essa socióloga selecionou crianças negras e brancas de lares ricos e pobres, provenientes de basicamente 12 famílias. Junto com sua equipe, visitou cada família pelo menos 20 vezes por horas a fio, acompanhando a rotina dessas famílias. E aí tem um trecho, e aí, né, que ela traz aí? Que basicamente existem duas grandes formas de educação que as famílias têm com os filhos. Claro, tá, gente? É um estudo com 12 famílias, há muita margem pra gente debater sobre isso, mas o resultado desse estudo dela é que basicamente existem duas grandes formas de educação, que as famílias mais ricas, mais financeiramente bem, ensinam os filhos a questionarem, a se sentirem no direito, a argumentarem, a trabalharem as situações a seu favor,
e basicamente as famílias pobres ensinam seus filhos a obedecerem. E aí tem um trecho desse livro que eu quero ler aqui pra gente debater, é um trecho curtinho, tá? Que diz assim, lá pra página 98 do livro Fora de Série Outliers, do Malcolm Gladwell, diz assim, em uma cena reveladora, LaRue, que é essa socióloga, né, descreve uma consulta médica a que compareceu com Alex Williams, um menino de 9 anos, e sua mãe Christina. Os Williams são profissionais liberais com uma excelente situação financeira. Aí tem um diálogo. Alex, você deveria estar pensando nas perguntas que gostaria de fazer ao médico, diz Cristina no carro a caminho do consultório. Pode perguntar qualquer coisa a ele. Não fique com vergonha. Pergunte o que quiser. Alex pensa por um minuto e responde. Tenho umas brotoejas nas axilas por causa do desodorante. É mesmo? Você está falando do desodorante novo? Ela pergunta. Sim. Bem, fale com o médico sobre isso. Segundo LaRue, a socióloga, né? Cristina está ensinando a Alex que ele tem o direito de se manifestar, mesmo que venha a estar numa sala com uma figura de autoridade e mais velha. É perfeitamente normal que ele se exprima. Mãe e filho se encontram com o médico, um homem afável de pouco mais de 40 anos. O doutor diz que em termos de altura, Alexander está no 95º percentil. Alex o interrompe. Estou em quê? Isso significa que você é mais alto do que 95 jovens em cada 100 que estão na faixa dos 10 anos, explica o médico. Não tenho 10 anos. No gráfico, sua idade é essa. Você tem exatamente, vejamos, 9 anos e 10 meses. No gráfico, se considera o ano mais próximo. Observe com que facilidade Alex interrompe o médico. Não tenho 10 anos. O garoto tem seus direitos. A mãe permite essa indelicadeza casual porque quer que ele aprenda a se afirmar com pessoas em posição de autoridade. O médico se dirige a Alex. Agora o mais importante, você gostaria de me perguntar alguma coisa antes que eu faça o exame físico? Sim, tenho umas brotoejas no braço bem aqui, indica as axilas. Nas axilas? É. Vou dar uma olhada quando me aproximar mais para realizar o exame. Verei o que posso fazer. Essas brotoejas doem ou coçam? Não, elas não fazem nada. Tudo bem, vou examiná-las. Esse tipo de interação simplesmente não acontecia com as crianças de classe social mais baixa, diz LaRue. Elas eram caladas e submissas e desviavam o olhar. Alex assume o comando do momento. Ao se lembrar de fazer a pergunta que preparou antes, ele obtém a atenção plena do médico, dirigindo-a para um assunto de sua escolha, ela escreve. Fazendo isso, Alex redireciona o equilíbrio do poder dos adultos para si mesmo. A transição é tranquila. Ele está habituado a ser tratado com respeito. É considerado especial, uma pessoa digna da atenção e do interesse dos adultos. Essas são as características chaves da estratégia do cultivo orquestrado. Alex não se exibe durante o exame. Ele se comporta como se estivesse com os pais. Pondera, negocia e faz brincadeiras com a mesma facilidade. É importante entender qual é a origem do domínio específico daquele momento. Não é a genética. Alex Williams não herdou dos pais e avós a habilidade para interagir com figuras de autoridade, como herdou a cor dos olhos e a forma de gesticular. Tampouco é racial. Não é uma prática típica de culturas brancas ou negras. Ele é negro. E Kate Brindley, outro exemplo que ela dá, é branca. É uma vantagem cultural. Alex possui essa capacidade porque no decorrer de seus poucos anos de vida, a mãe e o pai, como fazem as famílias instruídas, a ensinaram pacientemente a ele, persuadindo e incentivando a assimilá-la e lhe mostrando as regras do jogo, até que aquele pequeno ensaio no carro no caminho do consultório médico. LaRue argumenta que, em grande parte, isso tem a ver com as vantagens da classe social. Alex Williams se sai melhor do que Kate Brindley porque é mais rico e vai para uma escola melhor, mas também, e talvez ainda mais importante, porque o sentido de ter direito que lhe transmitiram é uma atitude perfeitamente adequada ao sucesso no mundo moderno. E aí é muito engraçado porque logo em seguida ele dá o exemplo do Oppenheimer em relação ao Chris Langen. Quem é Chris Langen? Você sabe? Eu também não sabia. Quem é Oppenheimer? Você sabe? Deve saber. Saiu até um filme dele ano passado, né? Criador da bomba atômica. Falei do Oppenheimer, passou uma moto fazendo barulho. Tô tentando me calar. Tá passando carro agora. Ai meu Deus, tô tentando me calar. Tô brincando. Mas enfim.
E ele explica que o Oppenheimer ter tido uma criação semelhante a desse menino que usamos no exemplo fez ele conseguir, por exemplo, tentar assassinar um professor e sair apenas com uma orientação para passar no psiquiatra e acho que uma suspensão. Enquanto o Chris Langan, que é uma pessoa com QI muito alto, era uma pessoa que cresceu muito pobre e não conseguia negociar, apesar de ser inteligentíssimo. Não tinha inteligência prática de conseguir negociar para mudar o horário de aula quando ele mudou de emprego, sabe? E aí é isso que eu fico pensando, voltando, por exemplo, da minha irmã e falando da educação. O que a gente está ensinando para as nossas crianças, tanto na escola quanto dentro de casa? A gente está ensinando a submissão? E aí eu vou trazer o papel de gênero para o meio. Principalmente para as meninas, a gente ensina submissão. Eu tenho um projeto chamado A Mulher que Fala Demais, e esse projeto ele tem tudo a ver com submissão, porque quando uma mulher fala demais, ela incomoda, mas quando um homem fala demais, segundo vários indícios que eu observei e pesquisei, ele não incomoda, ele é visto como bom falante, como eloquente, como uma pessoa culta e inteligente. Claro, tem gente chata que fala demais de forma negativa, tanto homens quanto mulheres, de qualquer classe social, cor, religião, enfim, isso existe. Mas, de uma forma geral, mesmo quando uma mulher não fala demais, isso incomoda. Já falei sobre isso em vídeos lá no meu canal do YouTube, busquem lá, tem fontes, tem um livro também chamado A Lacuna de Autoridade, que fala muito sobre isso, já fiz vários conteúdos sobre ele. Procurem lá. Mas a questão é, mesmo quando uma mulher não fala demais, ela incomoda e as pessoas veem que ela fala demais. Por quê? Porque as pessoas, a sociedade, ainda em pleno século XXI, em pleno ano de 2024, ainda esperam submissão das mulheres. E quando as mulheres saem desse papel de submissão, isso incomoda. Gente, tá na hora de começar a mudar. E a gente precisa começar a mudar pensando em que tipo de educação que a gente está dando para as nossas crianças, porque elas vão ser os adultos de amanhã. Eu não quero que a minha irmã seja a pessoa que abaixa a cabeça e aceita calada, mesmo quando algo errado ou quando uma ordem absurda está vindo para ela. Eu quero que ela seja uma pessoa que pensa, que questiona, que critica, que se sente no direito e não uma pessoa que abaixa a cabeça simplesmente por abaixar a cabeça. É claro que existe toda a questão do contexto. Às vezes a gente precisa engolir uns sapos, às vezes precisa se manter naquele emprego com um chefe ruim para pagar a boleta no fim do mês. Já passei muito por isso. Mas enquanto isso, a gente tem que ter o pensamento crítico de entender que essa situação não tá boa, por exemplo, e já ir procurando um outro emprego. Então, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, da deusa, do que quer que você acredite, vamos começar a pensar no que a gente está ensinando para as nossas crianças e no que ensinaram pra gente. Vamos parar de ser submisso, vamos ter pensamento crítico, vamos questionar coisas que devem ser questionadas. E hoje eu fico por aqui, e agora os meus episódios são quinzenais, então a gente não se encontra semana que vem, mas na outra semana eu tô de volta pra gente conversar mais um pouquinho. Já manda esse episódio pra um amigo ou pra uma amiga que tá precisando ouvir e me segue lá no Instagram, TikTok e Medium, @amulherquefala demais. Até mais! Tchau!